Olá pessoal, tudo bem? Vou resolver aqui a nossa P2, tá? Vou tentar fazer um vídeo rapidinho aí de uma meia hora. Caso você queira ver uma resolução de uma prova parecida, que eu apliquei na turma 148A, eu detalhei mais ali, né? Levei um tempo maior para resolver a questão, tá? Então vai ficar aqui no card aqui em cima, se você quiser dar uma olhadinha lá, beleza? Então vamos lá para a correção aqui, sem perder tempo. Temos aqui a nossa primeira questão, que é de balanceamento, né? Então, tem o enunciado da primeira e da segunda, são exatamente iguais, né? Você tem que fazer é balancear com os menores números inteiros possíveis e depois somar esses números, né? Vamos olhar aqui o balanceamento das duas, eu vou seguir a lógica lá. Opa, ficou grande isso aqui, né? Ficou grosso essa letra. Vai ser seguindo a lógica lá do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, sódio é metal. A metal que não seja CHO, tem o S. E aí não tem C, mas tem o H e tem o O. Então vamos começar pelo metal. 1 Na desse lado, 2 Nas desse lado. Se eu assumir que aqui é o valor 1, significa que eu tenho 2 Nas realmente na direita. Então, para balancear o Na, eu coloco um 2 ali, balanceei. Metal está balanceado. O ametal, que é o enxofre. Se eu olhar, o enxofre está certo, um de cada lado, tá? Então, a princípio, eu colocaria o número 1 aqui para balancear o enxofre balanceado. Se está certo ou não, vamos descobrir daqui a pouco, né? No princípio, ele está certo. Carbono não tem. Hidrogênio. Agora eu olho para os hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios dessa fórmula. E se eu olhar aqui, tem 2 NaOH. Cada um deles tem um hidrogênio. Então, 2 vezes 1, 2. 2 daqui com 2 daqui dá 4. Eu tenho que ter 4 desse lado. Para isso, eu coloco o número 2 aqui. Aí eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Acertei o hidrogênio. O oxigênio tem que estar certo, porque não tem mais número para a gente colocar aqui. Então, vamos olhar. Tem 4 oxigênios aqui. Com mais 2 aqui, 6. 4 oxigênios aqui. Com mais 2 vezes 1, 2. 4 com mais 2, 6. Então, bateu o oxigênio balanceado também. A soma dos coeficientes, então, é o 1 mais o 2, mais o 1, mais o 2. Isso aqui me dá um total de 6. E aí, eu tenho aqui a letra C. Beleza? Vamos lá para a 2, então. Faço balanceamento, os menores coeficientes e some e dê a resposta. Vamos lá. Usando aqui o macho novamente, né? Se vocês, não sei se vocês notaram, mas essa equação aqui era de uma atividade, uma lista de exercícios que a gente fez, né? Aquela que era para entregar, tá? Então, aqui, vamos lá, quem que é o metal? O Na é o metal. A metal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio não tem. Então, eu vou pular ele e vou vir depois para o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, primeiro o metal. Um Na de um lado, 3 Nas do outro. Então, se eu assumo aqui como 1, significa que eu realmente tenho 3 lá na direita. Basta que eu coloque o 3 aqui. Acertei o Na, metal, tá certo. A metal só tem o CHO, então pula o A, vai para o carbono. Carbono, se eu olhar aqui, ó, tem 6 nessa fórmula, desse lado só tem aqui, e carbono tem só nessa fórmula. E se eu já coloquei esse 1 aqui, quer dizer que eu estou assumindo que tem 6 na direita. Então, eu vou colocar o 1 aqui, porque aí fecha 6 na esquerda também. Acertei o carbono. Hidrogênios. Agora, se você notar, ó, desse lado aqui, os dois números já estão certos, e eu tenho hidrogênios, né, nas duas fórmulas. Eu tenho 8 hidrogênios nessa fórmula, e eu tenho 3 fórmulas dessa, cada uma com um hidrogênio. Então, vai dar 8 hidrogênios aqui, mais 3 vezes 1, 3. 8 mais 3 dá 11. Eu tenho 11 hidrogênios na esquerda, eu tenho que ter 11 na direita. Aqui eu tenho 5. Para 11, falta quanto? Falta 6. Então, que número que eu tenho que colocar aqui para resolver o problema? 3, né? Porque 3 vezes 2, 6. 6 com 5, 11, igualei os hidrogênios. Agora, o oxigênio tem que estar certo, senão deu problema aqui, né? Vamos lá. Eu tenho 7 oxigênios daqui, com mais 3 que vem daqui, 3 vezes 1, 3, dá 10. Eu tenho que ter 10 do outro lado. Tem 7 aqui, 3 vezes a água, cada água tem um oxigênio, 3 vezes 1, 3 oxigênios, com 7, 10, então fechou, acertamos aí. Tenho que somar então o 1, o 3, o 1 e o 3, porque são os coeficientes. Se eu somar isso aí, né, dá 4 mais 4, que dá 8.
tá aqui na letra A. Beleza? Então, facinho esse balanceamento, né? Vamos olhar aqui, então, a primeira que entra o cálculo estequiométrico. Então, nessa reação que está dada aqui, do ferro com a água formando um dos óxidos de ferro com hidrogênio, eu coloco, né, o número de mols de hidrogênio produzidos pela reação de 47,6 mols de ferro então, eu quero saber o número de mols de hidrogênio produzido a partir de uma determinada quantidade de ferro. Isso nos dá já quais são os dois participantes de interesse, o hidrogênio e o ferro. Então eu quero saber quanto de hidrogênio eu vou produzir a partir de um dado valor de ferro. Temos a nossa primeira linha da regra de 3, então, montada pelo número de mols de ferro na equação, que é aquele 3 mol de ferro, proporcional ao número que está aqui do hidrogênio, que é 4 mol de H2. Pulo a segunda linha para uma eventual conversão. Lá na terceira eu coloco a pergunta e o dado que foi me dado para fazer a pergunta, né? Para responder a pergunta. Então eu quero saber mols de hidrogênio. Então o hidrogênio está aqui. Eu quero x mol de H2. Que eu vou conseguir obter a partir de 47,6 mol de ferro, né? Preciso da segunda linha para fazer a conversão? Não, porque é mol e mol, então tá tudo certo. Multiplica cruzado. 3 vezes x é igual a 4 vezes esse valor aqui, 47,6, né? E aí o meu x vai ser, deixa isso aqui quietinho no lugar, 4 vezes 47,6 dividido por 3. Então vamos lá, será que eu preciso sair fazendo essa conta aqui? Não sei, né? Será que vai dar alguma diferença, né? Vamos olhar aqui, ó, né? Se eu tenho, né, 4 dividido por 3, daria 1, alguma coisinha, né? Um pouquinho maior que 1 alguma coisa. Então, eu espero que o resultado desse 1, alguma coisa vezes o 47,6 vai me dar algo um pouco maior que o 47,6, né? É isso que eu espero. Eu poderia pensar isso até aqui, ó. Se é 3 para 4, aqui, ó, é um pouquinho maior que o 3. Então eu espero que esse x seja um pouquinho maior do que 47,6, né? E aí eu tenho só um valor aqui maior que o 47,6, que é o 63,5. Então eu não preciso nem fazer essa conta aqui, basta usar esse raciocínio lógico. Se você quiser fazer, faz aí, vai chegar no valor, tá? Então esse x aqui vale 63,5 mol de H2, porque é o valor maior aqui que o 47,6 que eu tenho nas alternativas, tá? E se você fizer o cálculo, você vai chegar nele, beleza? Então, 3, letra B. Vamos voltar aqui acima, a 4. Dada a equação que está ali, o número de mols de PbSO4, que serão formados a partir de 3 mol de L2O3 então, eu tenho que ter uma equação. Tem uma equação? Tem. Ela está balanceada? Não. Então eu tenho que balancear. Primeiro ponto, né? Vamos balancear então aqui usando novamente o método do macho, né? Metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Metal, eu tenho dois. Tem o chumbo e o alumínio. A metal, eu tenho o cloro e o enxofre. Tem dois. Carbono não tem, hidrogênio não tem e oxigênio tem. Então eu vou lá pro metal. Se você olhar o chumbo já está certo. Tem um de cada lado. Então eu não precisaria fazer nada com o chumbo. O Al está errado. Tem 2 desse lado e 1 desse. Então, se eu colocar o número 2 aqui para acertar, significa que eu estou assumindo que aqui é 1, né? Então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, em tese, eu acertei aqui o metal. O outro metal não mudou nada ainda, então não vou mexer com ele. Beleza? Aí, o ametal, que tem o cloro e o enxofre. Se você olhar o enxofre uma molécula dessa, né? E tem 3 enxofres aqui dentro, correto? E aí, desse lado só tem 1. Então, o que eu tenho que fazer é colocar um 3 aqui para acertar o enxofre, né? 3 vezes o enxofre aqui, 3. 3 vezes o enxofre aqui, 3. Então, acertei um dos ametais, falta o outro ametal, que é o cloro. Então, se você olhar aqui, ó, Cl2... E aqui é Cl3 e está multiplicado por 2, né? Mas antes de acertar o cloro, note que assim, ó, o chumbo estava certo, né?
Quando eu coloquei esse 3 aqui, ó, eu deixei o chumbo errado também. Então você poderia voltar e tentar acertar o chumbo. Mas eu vou fazer aqui com o cloro, você vai perceber que vai dar certo, né? Já o chumbo vai ser acertado. Então, ó, 2 vezes 3 cloros dá 6 cloros. Aqui eu tenho 2. Então, que número que eu tenho que colocar aqui para dar 6? Eu tenho que multiplicar por 3. E note que esse 3, para acertar o cloro, 3 vezes 2, 6 cloros, ele já acerta o chumbo, que estava, né, um de cada lado. E quando eu coloquei esse 3 aqui, ele ficou diferente. Mas aí, ao acertar o Cl, já acerta o chumbo também. Então, agora eu tenho os 2 metais e os 2 ametais corretos. Não tem carbono, não tem hidrogênio. Como não tem mais nenhum número ali, é só contar, os oxigênios têm que estar certos. Vamos lá, então, oxigênio está nesta fórmula aqui e nesta fórmula. Então, aqui é 3 vezes 4, 12 oxigênios. 3 vezes 4, 12 oxigênios. O balanceamento está correto. Beleza? Agora, vamos aqui para a identificação de quem são os participantes de interesse. Então, eu quero o número de mols do PbSO4, que é esse cara aqui, que serão formados a partir de 3 mols do Al2SO3, que é esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho a proporção em mol entre esse e esse. Um de alumínio, um de Al2SO4,3, né? 1 mol de Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio, sendo proporcional aqui, né? Formando 3 mol de PbSO4, que é o sulfato de chumbo. Aqui no caso, sulfato de chumbo 2, porque tem uma outra possibilidade aí com chumbo também, tá? Então aqui, segunda linha, conversão, se necessário. Terceira linha, pergunta e dado. Pergunta é mols de PbSO4. Então é X mol do PbSO4. Que eu vou obter a partir de quem? De 3 mol de Al2O3. De Al2O3. Al2SO4,3. Então 3 mol de Al2SO4,3. Mol e mol, não preciso converter. Mol e mol, não preciso converter. Vou multiplicar cruzado direto. 1 mol vezes x dá x. E aqui fácil, né? 3 vezes 3 dá 9. Vou fazer direto aqui. 9 mol desse cara ali, PbSO4. E o 9 está aqui na letra E, de elétron. Fechou? Então, questão 5 chegando aqui. Peças de alumínio sofrem oxidação pelo oxigênio do ar, formando uma camada de óxido de alumínio, que é o Al2O3, em sua superfície, protegendo o metal na parte interna da peça. Se todo o alumínio presente em um bloco com 1 mol desse metal sofresse oxidação, qual a massa de Al2O3 seria produzida? Temos uma equação, ela está balanceada, então vamos identificar os participantes de interesse. A pergunta é de quem? Ó, qual a massa de Al2O3? Então a pergunta é desse cara aqui. Que eu vou obter a partir de quem? Ó? Se todo o alumínio presente em 1 mol desse metal. Então eu tenho 1 mol desse metal. Que metal? Alumínio. Né? Então o alumínio é o meu outro participante de interesse. Aí a gente vem para a nossa primeira linha da regra, da montagem, né, do cálculo estequiométrico aqui. Proporção em mol. 4, que é esse 4 aqui, mol do Al, proporcional a 2 mol do Al2O3. Se você quisesse aqui, você já poderia simplificar. Ó. 4 para 2 é a mesma proporção que 2 para 1. Se você quisesse, já poderia fazer isso, tá? Mas eu não vou fazer, não. Segunda linha pula, eventual conversão. Terceira linha, pergunta e dado. A pergunta é... Eita! Saúde para mim. Qual a massa de Al2O3 seria produzida? Então, massa de Al2O3. Massa em qual unidade? Olha para a resposta, grama. Então, X gramas de Al2O3. Professor, e se não fosse grama, fosse quilograma, miligrama? Você vai fazer o cálculo em grama e converte no final. Tudo bem? Essa é a dica. Que eu vou obter essa massa que eu quero saber a partir de quem? De 1 mol do metal, 1 mol do alumínio. Então, 1 mol do alumínio. Beleza? Aí, acabou aqui agora, né? A parte da montagem inicial, que eu vou agora... Não acabou não, né? Tem que fazer a conversão agora. Por quê? Porque mol para mol, não precisa converter. Aqui, ok, 4 mol de alumínio. Só que aqui é mol e massa, então aqui eu tenho que converter, né? Mas aí já foi dado, né? A massa molar aqui para fazer a conversão foi dada. No lugar de mol eu coloco 102 gramas. Então aqui é 2 vezes
102 gramas do alumínio. Onde está a palavra mol, eu substituí por 102, né? Agora sim, acabou a parte química e virou matemática. E aí eu vou fazer essa questão aqui de uma forma diferente. Observa aqui, ó, que daqui para cá, de 4 para 1, concorda comigo que eu dividi por 4? Tem que concordar, né? Porque 4 dividido por 4 dá 1. Então, para manter a proporção, daqui para cá, sair daqui para cá, eu tenho que dividir por 4 também. Então, eu posso simplificar aqui a minha regra de 3, só fazer o seguinte, ó, o x vai ser o valor que está aqui em cima, 2 vezes 102, dividido por 4, que é o que eu vou ter que fazer aqui para poder acertar, né? Então, dividido por 4. Beleza? Aí fica fácil a gente resolver, né? O x vai ser o quê? Eu posso simplificar aqui, ó. Dividir por 2 aqui dá 1, por 2 aqui dá 2. A minha conta, na real, é 102 dividido por 4. 102 dividido por 4 é 51. 51 gramas do Al2O3. E a gente tem isso aqui na letra C. Beleza? E aí, vamos para a próxima. 6. O clorato de potássio, KClO3, pode ser utilizado para a produção de oxigênio em laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador, o clorato, esse cara aqui, se decompõe, produzindo, além do gás desejado, que é o gás oxigênio, né, produz também cloreto de potássio, que é o KCl. O volume de oxigênio medido na CNTP, produzido quando 1,5 mol do clorato é consumido, é de... Então, vamos lá, temos que ter uma equação, temos a equação, ela tem que estar balanceada, está balanceada. Quem são os participantes de interesse? Vamos lá, a pergunta é de quem? Volume de oxigênio. Então, estou falando desse cara aqui. Que eu vou obter, né, medido na CNTP, quando 1,5 mol do clorato... Quem que é o clorato? Esse ou esse? O clorato é esse, né? Então, tá aqui, o clorato é esse cara aqui, tá? E se ele é obtido do clorato, significa que o clorato é reagente. Esse outro que tem KCl é produto. Então, não daria para ter dúvida aqui de quem era o outro participante, né? Só ler, beleza? 2 mol desse cara, 2 mol de KClO3 é proporcional a 3 mol de O2. E aí, segunda linha, pula, eventual conversão. Terceira linha, dado e pergunta. Volume de O2, pergunta. Então, eu quero saber X litros de O2. Aqui, de forma semelhante lá, a massa, sempre calcule aqui em litros, tá? Vai ser muito mais prático. Na maior parte, esmagadora, né? Maioria das vezes, esmagadora maioria, né? Maioria das vezes, vai ser em litros aqui trabalhado. Mas se não for, recomendo trabalhar em litro também, sempre que esse dado for em litros por mol, você trabalha aqui com litros, tá? Esse volume de oxigênio vai ser a partir de 1,5 mol do clorato. Então, 1,5 mol do KClO3, né? Então, aqui eu não preciso converter. Repito aqui, ó, 2 mol de KClO3. Proporcional, aqui eu tenho que converter mol para volume. Para isso, tem esse dado aqui, ó. 1 mol, 22,4 litros. Então, eu repito 3 ali multiplicando. O mol eu substituo por 22,4 litros de O2. E aí, matemática a partir de agora. Acabou a química. Vamos lá. 2 vezes x dá 2x. Igual a 1,5 vezes aquilo ali. Vou deixar aqui. 1,5 vezes 3 vezes 22,4. Vou deixar o meu x isolado. Mantenho o que está na direita do jeitinho que está ali. Quer fazer as contas? Faz, fica à vontade, né? Vou fazer aqui para ver se tem alguma possibilidade de simplificação, né? Eu gosto de tentar simplificar, porque se eu vou fazer isso aqui sem uma calculadora, fazendo no braço, e for muita conta, muita vírgula, muita coisa, pode ter erro, né? Então, eu prefiro dar uma simplificada antes. O que eu posso simplificar aqui, tá? Eu vejo que isso aqui é um número par, isso aqui é um número par, então eu posso dar uma simplificada aqui, dividindo por 2 vai dar 1, dividindo por 2 aqui vai dar 11,2, né? E aí eu tenho, ó, 1,5 vezes 3 vai dar 4,5, né?
Então, eu vou ficar aqui, ó, se eu pegar isso aqui e fizer, vai dar 4,5. Então, eu vou repetir esses dois valores aqui embaixo agora. 4,5 vezes 11,2, né? Então, essa seria uma conta aí possível para eu fazer, né? Será que dá para a gente aproximar aqui algum valor? Talvez não, né? Ó, vai ser um valor maior que 40, certo? Porque se fosse 4 vezes 11 daria 40. E eu tenho dois valores maiores que 40, né? 44,8, 2 não, 3, né? 50,4, 46 e 44,8. E aí, qual deles será que vai ser, né? Aqui, ó, eu já acho que fica mais complicadinho a gente pegar e tentar fazer isso aqui da forma que eu gosto de fazer, né? Que é fazer o menos de conta possível, né? Mas como é que a gente faz essa conta aqui, então? Eu vou fazer ela no braço, tá? Na mão, que vai ficar um pouquinho mais longo do que o previsto o vídeo, mas vamos fazer ela aqui, ó, do lado. 11,2 vezes 4,5, beleza? Então, como que eu faço essa conta aqui, ó? Começo aqui com os 5. 5 vezes 2, 10, coloco um 0, vai 1. 5 vezes 1, 6, com 1 que foi... 5 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5, com 1 que foi 6. 5 vezes 1, 5. Então aqui daria 56, né? Agora, deixo esse espaço em branco, pulo, vem para cá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4, né? Agora eu pego e somo essa galerinha aqui. Vamos somar essa galera. 0 com nada, 0. 8 com 6 dá 14. 14 vai 1 aqui. Então eu tenho 5 com 6 com 4, 10. Vai 1. E aqui 4 com 1, 5. Beleza? Agora tem duas casas decimais, ó, uma aqui e uma aqui. Então eu pego essa vírgula, venho uma, duas, 50,4. Esse meu x aqui dá 50,4 litros do O2, que nós temos aqui na letra A. Beleza? Então, daria para fazer tranquilinho aí na hora da prova, né? Não gastei o quê? 2 minutos aqui fazendo, né? Vamos para o 7. Então, diz aqui o gás hidrogênio reage com óxido férrico, Fe2O3, a uma temperatura elevada para formar vapor de água e ferro. Para produzir 224 gramas de ferro em presença suficiente de hidrogênio, a massa de óxido férrico necessária será... Então, quando a gente tem aqui, ó, em presença suficiente de alguma coisa, significa que essa coisa não interessa, ela não vai ser relevante, tá sobrando, né? E eu tô gravando esse vídeo depois que a gente já passou para vocês aquela listinha ali com reagente em excesso, né? Então, reagente em excesso, aqui no caso o hidrogênio está em excesso e ele nem foi dada ali a quantidade dele para você não se preocupar com o hidrogênio, tá? Vamos lá, então. Temos que ter uma equação, tem uma equação, ela tem que estar balanceada, está balanceada. Agora eu vou para a parte de identificar os participantes de interesse. Pergunta, sobre quem? A massa de óxido férrico. O óxido férrico, ó, foi dado aqui, é esta fórmula. Então, é esta fórmula aqui. Então, a massa que eu vou precisar, então, aqui, ó, necessária para quê? Para produzir 22,4 gramas de ferro. Então, eu quero saber quanto desse eu vou precisar para produzir 224 gramas do ferro. Beleza? Então, já tenho os meus dois participantes de interesse. Primeira linha, proporção em mol. 1 mol do Fe2O3 proporcional a 2 mol do ferro. Segunda linha, pula. Terceira linha, pergunta e dado. Pergunta, massa de óxido férrico, X gramas. Lugar errado. Opa. Óxido férrico tá desse lado aqui, ó. Então aqui, X gramas de Fe2O3. Que eu preciso para obter 224 gramas de ferro. 224 gramas de ferro. Beleza? Mol para grama, vou ter que converter, preciso da linha 2. Mol para grama, tenho que converter também, preciso da linha 2. Conversão, esse dado das massas molares nos ajuda. Se eu tenho o ferro, 56 gramas dele equivale a 1 mol. Então vamos colocar aqui, ó, 2 mol de ferro, então vai ser 2 vezes o valor equivalente a 1, que é 56 gramas do ferro. Então já fiz a conversão aqui desse lado. Desse lado,
1 mol do Fe2O3, né? Fe2O3, 160 gramas, 1 mol. Então, 1 vezes 160 gramas do Fe2O3. Aí acabou a química, né? Só matemática. Vamos dar uma abaixada aqui. Multiplicar cruzado. X vezes aquele valor lá. Então vai ser 2 vezes 56 vezes X. Igual a 160 vezes o 22, eu tô com 22,4, porque 224 é próximo ali, não. 22,4 do gás, né? Do volume molar. Não, é 224. Vou isolar o X, né? O meu X vai ser igual ao 160 vezes 224, dividido por esse valorzinho que vai passar para cá, 2,2 vezes 56. Ok? Aí eu posso sair fazendo a conta aqui na calculadora, né? Se eu me permitir usar, né? Ou no braço mesmo. Eu vou tentar dar uma simplificada aqui, né? Eu vou começar aqui, ó. O 2, eu vou dividir por 2, vai dar 1. O 160 dividido por 2 vai dar 80, né? Primeiro ponto que eu vou fazer. Depois que eu poderia fazer também, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, que é par, e dividir por 2 também. Vou dividir por 2, vai dar 28. E aqui vai dar 40. Eu vou dividir aquele 80 por 2, deu 40. Beleza? Mas eu ainda posso dividir, né? Eu posso dividir aqui esse aqui por 2, ó, vai dar 14, né? 28 por 2 dá 14, certo? E aqui por 2 dá 20, correto? E ainda posso dividir mais ainda, né? Isso aqui por 2 dá 7, né? Então isso aqui dá 7, isso aqui por 2 dá 10, certo? Então nessa baguncinha toda que eu fiz, vamos arrumar ela aqui, ó. Então, com essa simplificação toda que eu fiz, aqui em cima sobrou 10 vezes o 224, e aqui embaixo sobrou o 7, né? Aí, será que 224 por 7 dá alguma coisa, né? O 10 está multiplicando ali, né? Vou tentar simplificar isso aqui, ó. Será que se eu dividir o 224 por 7 vai dar um número legal? Bom, independente disso, eu pego esse número que der e multiplico por 4, né? Pelas respostas, não vai dar um número com vírgula, né? Porque nenhuma resposta está com vírgula, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Se eu simplificar por 7, aqui vai dar 1. E se eu simplificar aqui por 7, vai dar quanto? Né? Ou, não posso fazer assim. Se eu simplificar aqui por 7, vai dar quanto? Vamos ver. Vamos primeiro fazer a conta aqui, ó. 224 por 7. Pego 2, não dá, pego 22. Que número que eu multiplico o 7 que dá perto de 22? O 3. O 3 vezes 7 dá 21, sobra 1 aqui, baixa aquele 14. Que número eu multiplico o 7 que dá 14? 2. 2 vezes 7, 14. Zerou. Então aqui, ó, aí eu simplificaria, aqui daria 32. 10 vezes 32 dá 320 o que? Gramas do Fe2O3. 320 gramas está aqui na letra D. Beleza? Então, temos aí a nossa questão 7 resolvida. Preciso de uma água. E agora voltamos. Um vazamento de gás de cozinha pode provocar sérios acidentes. O gás de cozinha, quando presente no ar em concentração adequada, pode ter sua combustão provocada por uma simples faísca proveniente de um interruptor de luz ou um motor de geladeira. Essas explosões são muitas vezes divulgadas erroneamente como explosões do botijão de gás. A reação de combustão completa de um dos componentes do gás de cozinha é apresentada a seguir. Então esse é o componente que não é o majoritário, não está em maior quantidade, mas está presente lá também. Então nós temos uma equação aqui, com a fórmula dessa substância, que é chamada de propano, mais o O2 formando CO2 e água, e a gente nota que já está balanceada essa equação. Se você contar aí, está todo mundo certinho, né? A partir da equação acima, qual a massa de oxigênio necessária para produzir a combustão completa de 4,48 litros de propano, né, na CNTP? Então aqui estava falado ali o nome da substância, né? Dado o volume molar e a massa atômica do oxigênio, 16 U. Então vamos lá, quem são os participantes de interesse? A massa de oxigênio. Então este é um participante de interesse. É a pergunta. Necessário para produzir a combustão de 4,48 litros do propano. Esse é o outro. Então vamos lá. Proporção em mol dos dois participantes de interesse. Primeira linha. 1 mol do C3H8 precisaria de
5 mol de O2 para ser completamente consumido. E a reação se completar da forma como está na equação assim, né? Linha 2, essa aqui era a linha 1, né? Linha 2 aqui. Ficou apertadinho, ficou estranho isso aqui. Vamos dar uma melhorada. Só para... né? Vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá. E vamos colocar aqui. Primeira linha, né? Essa daqui. Linha 2 aqui embaixo. Linha da conversão. Linha 3, pergunta e dado. Pergunta, massa de oxigênio. O oxigênio está aqui. Então, X gramas de O2 e não vou precisar converter no final, né? O resultado final já sai em gramas, que é a alternativa. E 4,48 litros, 4,48 litros do C3H8. Então agora eu tenho que converter mol para litro desse lado e mol para grama do outro. Mol para litro, aqui a conversão, 22,4 equivale a 1 mol. Então 1 vezes 22,4. C3H8. Proporcional a quanto? 5 mol, mas agora não é mol, é massa. E aí, cuidado, aqui eu dei 16 para o oxigênio, mas é O2. Então eu tenho que fazer aqui, ó, o O2, a massa dele vai ser 16 vezes 2. 1 oxigênio vezes 2, a massa de 1 oxigênio, multiplicada por 2 dá 32. Então aqui eu tenho que colocar 32 gramas do O2. Beleza? Acabou a química, agora matemática. 22,4 vezes x igual a 4,48 vezes 5 vezes 32. Então aqui, ó, vai ser, vou isolar o x. X é igual a 4,48 vezes 5 vezes 32 dividido por 22,4, tá? Aqui, ó, tem uma sacada aqui, né? Que se você observar, ó, 4,48 e 22,4, se você ignorar as vírgulas, né? E fosse 448 e 22,4, isso aqui seria o dobro desse, né? Beleza? Mas tem essas vírgulas aí, né? Se você simplificar, você poderia ter olhado para cá, né? Mas existe uma relação entre esses dois aqui que é de 1/5, né? Este valor é 1/5 desse. Se eu simplificar aqui por 4,48, isso aqui vai dar 1. E se eu dividir isso aqui por 4,48, isso aqui vai dar 5, certo? Eu sei isso aí porque eu já estou acostumado com esses valores, né? Mas você poderia fazer os cálculos aí, né? Se você fizer aqui, ó, né? Vou fazer aqui o 4,48 vezes 5 para vocês verem, tá? Isso aqui vezes 5. 5 vezes 8, 40, 0 vai 4, né? 5 vezes 4, 20, com 4, 24, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Então, 22, certo? Tem duas casas decimais aqui, uma, 2, 22,4. Então, essa parte aqui, ó, se eu pegar esse e multiplicar por esse apenas, vai dar 22,4, que é exatamente igual ao que tem embaixo. Então, aí eu cortaria o 22,4. O que eu fiz aqui? Eu fiz só a simplificação primeiro e corto agora esse 5 com esse 5. Mas você poderia fazer essa multiplicação e possivelmente ia ver que era 22,4. E antes de multiplicar o 32, você já poderia cortar aqui. Senão você ia fazer mais conta aí, né? Seja na mão ou na calculadora. O fato é que me sobra aqui, então, um X valendo 32 gramas do oxigênio, né? Que nós temos aqui na letra A. Beleza? E aí, vou até preencher o gabarito aqui, porque eu coloquei lá, né? Na prova, eu coloquei assim, né? No dia lá, eu coloquei, ó, Zidane. E aí o pessoal achou que era um 3, não era um 3, é tipo um negocinho, né? E coloquei aqui 2006 ou 06, né? E era uma referência que vocês são novinhos, novinhas, não pegaram tanto essa referência, né? Talvez vocês estavam aqui, sei lá, nascendo nessa época, né? Bebezinhos, talvez. Em 2006, foi um ano de Copa do Mundo. Zidane era um jogador francês. E no jogo, não sei se foi na final, num jogo importante lá, contra a Itália, um italiano lá deu uma
pegou no pé do Zidane e o Zidane deu uma cabeçada no jogador e foi expulso. Então, por que era isso? Porque o nosso gabarito era K, B, Sa, dá, né? Vou marcar aqui como 00, né? Para não influenciar lá a lista que eu fiz lá para ler o gabarito de vocês. Eu vou fazer a leitura aqui do gabarito agora para ver se eu acertei, né? Ali, se você olhar, tá tudo certo, né? Essa cabeçada, né? Então aqui, ó, beleza. Ah, tá. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Eu li o gabarito da turma errada e deu errado, né? Vamos ler o gabarito da turma certa agora. Ó, 4 gabaritei, hein? Aqui em cima, né? 4 pontos, as marcações aqui tá 4. O cabeçada, né? Será que eu acertei mesmo ali em cima? Porque eu coloquei direto aqui, né? Vamos ver. Ó. C na primeira, A na segunda, K. B na terceira, E na quarta, B. 5, C, 6, A. Então, o K virou Sa, né? E aqui, D e A, cabeçada, né? Então, quem marcou aí cabeçada, fez o gol, gabaritou. Beleza? Era isso, então. Qualquer dúvida da resolução aqui, me pergunta durante a aula ou comenta no vídeo aqui, que eu respondo vocês aí. Fechou? Era isso, então. Vamos ver aqui. Cadê? Por que não veio? Veio, agora veio. Tchau, né? Até a próxima. Vai ficar uns vídeos aqui do lado, caso você queira ver. Fui.